E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, gostaria de lembrá-lo que hoje é o último dia para você aproveitar a promoção do Dia do Orgulho Nerd da Amazon. Na compra de 4 gibis, o de menor preço sai de graça, isso mesmo. E se você for aproveitar, você não é tonto nem nada, você vai fazê-lo através do link que eu vou colocar aqui na tela. É o bit.ly/Amazonics. E fazendo isso, você vai estar colaborando e muito com a manutenção do canal, a comprar uma câmera decente, comprar iluminação, quem sabe viajar para a CCXP no final do ano, encontrar com todos os nossos inscritos, beleza? Então, novamente, o link é esse aqui na tela, também vou deixá-lo aí na descrição. E o tema do vídeo de hoje, eu tava querendo falar sobre esse assunto há um tempão, é a história da Image Comics. A Image Comics, que em 2017 completa 25 anos de existência, então eu decidi vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre a criação, sobre a gênese, né, dessa editora tão bacana. Antes é preciso contextualizar, né? Em 1992 nunca se vendeu tanto gibi como naquela época. A Marvel estava vivendo assim um dos seus melhores momentos, vendendo gibi como se fosse água, né? Então, no topo assim das vendas a gente tinha Homem-Aranha, que era desenhado pelo Todd McFarlane, a gente tinha X-Men, desenhado pelo Jim Lee. X-Men número 1 ainda é até hoje o gibi que mais vendeu na indústria dos quadrinhos na América do Norte. E a gente tinha X-Factor, desenhado pelo Rob Liefeld, a gente tinha Wolverine, que era desenhado pelo Marc Silvestre, a gente tinha Guardiões da Galáxia, feito pelo Jim Valentino, a gente tinha Homem-Aranha também desenhado pelo Erik Larsen. Só que esses caras eles estavam putos porque eles não tinham propriedade sobre nada que eles criavam. A remuneração deles era estritamente por produção, eles não recebiam royalties pelo que faziam, né? Então os caras foram assim ficando putos com aquilo e decidiram dar um basta, até que foram lá na sala do Tom DeFalco, que na época era o editor da Marvel, e falaram: bicho, não dá mais, a gente acha que isso é muito injusto e a gente vai sair da Marvel. Aí o Tom DeFalco até tentou negociar: não, vamos aumentar aqui o salário de vocês, não, vou liberar vocês para fazerem os gibis de vocês pela Icon, né, que é um selo que até hoje existe da Marvel. E os caras falaram: não, isso aqui não é uma negociação, a gente veio aqui simplesmente para avisá-lo que nós estamos indo embora. E na época o cara falou: tá, tudo bem, o que é que eu posso fazer? Os caras da Marvel achando que esses caras vão e voltam, né? Só que não, né? Os caras estavam lá firmes, decidiram que iam largar a Marvel para partir a sua própria editora. E foi uma decisão bastante difícil, porque tem caras como Jim Valentino, por exemplo, que tinha uma família grande, né, e tinha medo de retaliação, de deixar a Marvel e depois, se desse merda, não conseguir mais voltar, não conseguir mais trabalho, né? Alguns caras como Todd McFarlane eram mais confiantes. Todd McFarlane, todos esses caras que eu citei, ele era o mais foda na época, né? Então ele sabia que mesmo com a atitude de merda dele, sendo o boçal que ele sempre foi, ele sabia que ele ia conseguir trabalho se alguma coisa desse errado, né? Mas não foi o que aconteceu. Deu certo, deu muito mais certo do que eles pensavam. Eles decidiram fundar a Image Comics, inclusive o logo e o nome da empresa foi criação do Rob Liefeld, né? Foi ele que criou o iconezinho da Image, e deu muito mais certo do que eles imaginavam. O primeiro título da Image foi o Youngblood do Rob Liefeld. E eles na época comentavam que se eles conseguissem vender 300 mil exemplares, pô, eles iam ficar felizes pra caralho, né? Porque, pô, 300 mil... Mas Youngblood vendeu 1 milhão de exemplares. No mês seguinte veio Spawn número 1 e vendeu 1 milhão e 700 mil exemplares, né? Então os caras estavam assim felizes pra caralho. Depois veio Wildcats do Jim Lee, depois veio Shadowhawk do Jim Valentino, veio The Savage Dragon do Erik Larsen, que é publicado até hoje, e todos eles assim sucessos retumbantes. Então os caras não estavam assim mal das pernas financeiramente, né? Os caras recebiam direitinho, mas daquele ponto em diante os caras estavam nadando em dinheiro. Pra você ter ideia, com o primeiro cheque do Erik Larsen de 800 mil dólares, ele quitou a casa dele, né? O Rob Liefeld e o Marc Silvestre compraram os dois Dodge Vipers. O Marc Silvestre, inclusive, ele era conhecido como o raparigueiro da turma, né? Ele era amigo pessoal do dono lá da Playboy Mansion, né? Só vivia na mansão Playboy agora, né? E pra você ter ideia da fama dos caras, da popularidade, eles eram obrigados a fazer assim umas maratonas de autógrafos nas convenções. Conta-se que teve uma maratona lá de 24 horas que os caras fizeram só autografando sem parar, né? E a galera louca no stand da Image.
O Rob Liefeld, nessa época, ele vendia umas variantes, umas capas variantes do Youngblood número 1, que eram folhadas a ouro, por $100 cada. E isso vendia como água, né? O cara com os bolsos cheios de dinheiro. Ele até jogava, assim, umas edições para o público, e os caras se quebrando no cacete tentando pegar a Youngblood número 1, folhada a ouro, né? Então os caras, assim, foi uma época que os caras venderam muito, muito bem, e a Image deu muito mais certo do que eles imaginavam, né? Só que com a fama e o sucesso vem também os problemas. Em 1996, o Jim Lee e o Rob Liefeld decidiram voltar a trabalhar para a Marvel, e isso pegou meio mal, né, entre os fundadores da empresa, porque uma das coisas que eles haviam prometido a si era de que não iam voltar a trabalhar para a Marvel. Só que o Rob Liefeld e o Jim Lee, não sei por que razão, decidiram voltar a trabalhar na Image, né? Foi aquela época do Heróis Renascem, né? O Capitão América, você deve já ter visto a foto lá do Liefeld e tal. Então isso foi a primeira coisa que já deixou os caras assim meio putos. E depois tinha muita competitividade entre os diversos estúdios. Porque você sabe que dentro da Image a gente tinha diferentes estúdios, né? A gente tinha a Top Cow, que era o estúdio do Marc Silvestre, a gente tinha a Wildstorm, que era o estúdio do Jim Lee, a gente tinha o Extreme Studios, Extreme, do Rob Liefeld, a gente tinha o McFarlane Productions, que evidentemente era do McFarlane, entre outros. E existia muita competição entre esses caras, né? Ao ponto de eles tentarem roubar talentos uns dos outros, né? Conta-se até uma história de que um assistente do Liefeld ligou para Top Cow querendo falar com Michael Turner, né? O que inclusive já faleceu. Olha só, a gente pode falar com o Turner e tal. Dos caras, beleza. Aí deixaram lá na espera. Quem atende o telefone é o chefão, é o Marc Silvestre, mandando, ó, vai tomar no cu, não quer falar com... Aí eu sei que isso deu uma merda, que no dia seguinte o Marc Silvestre decidiu sair da Image, né? Pegou seu estúdio e decidiu se tornar um estúdio independente, né? Porque tava puto com o Rob Liefeld. E não apenas ele, isso foi um pouco a gota d'água. Depois desse incidente, todos os caras da direção, né, os fundadores, decidiram chutar o Rob Liefeld, né? Ele era um cara um pouco instável, né? A gente nunca sabia direito o que ia vir dele, então os caras decidiram chutar ele. Pouco tempo depois, a Top Cow decidiu até voltar para a Image. E daí, o pessoal achou que as coisas tinham se acalmado, mas aí quando foi em 99, o Jim Lee encheu o saco e decidiu vender a Wildstorm para a DC Comics, né? Então, em 99, o Jim Lee, um dos fundadores originais, decidiu, né, sair da Image. Então ali nos anos 2000 a gente se vê com apenas 4 dos 7 fundadores originais. E eu inclusive não citei, mas a gente meio que esquece dele, mas o Whilce Portacio, ele foi um dos fundadores originais, mas ele nunca chegou realmente a trabalhar na Image, né, porque logo depois da fundação a irmã dele morreu, então ele teve que deixar tudo para trás para ir cuidar dos seus problemas familiares. Mas ele foi um dos fundadores originais. E bem, ali nos anos 2000, apenas 4 dos 7 restaram, né? Que era o Erik Larsen, que continua até hoje publicando o Savage Dragon, acho que eu já citei isso, o Todd McFarlane, o Marc Silvestre e o Jim Valentino, né? O Jim Valentino que foi, inclusive, um dos caras responsáveis por tornar a Image o que ela é hoje, com a criação do Image Central, que era uma espécie de incubadora responsável por encontrar novos títulos, né, novos talentos. Foi ele que trouxe Powers, do Brian Michael Bendis para a editora. Foi ele que trouxe Robert Kirkman, né, com The Walking Dead, que é até hoje, acho, o título de maior sucesso da editora. Robert Kirkman, inclusive, foi oferecido a ele uma vaga de diretor. E ele tem, inclusive, seu próprio estúdio hoje na Image, que é o Skybound. E o resto você já sabe, né? A partir dos anos 2000 a coisa lanchou e hoje a Image é uma das editoras com melhores quadrinhos da atualidade, né? Os quadrinhos mais originais estão na Image hoje em dia. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de história que vos ofereço, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.